como eu mencionei. Então, dados de repasses para projetos específicos, para entidades, o orçamento de cada setor da administração, a relação de servidores públicos. Então, está aí também quem são os servidores do Estado, em cada setor, em cada órgão, tudo está aí. Quais são os cargos e os salários desses cargos, em todos os órgãos de administração, essas informações estão aí. Quais são as organizações sociais que atendem, por exemplo, na área da saúde, gerenciando hospitais, ambulatórios, todos os contratos de gestão com as suas metas, com os recursos estão aí. Né? Então, são várias informações de interesse, as emendas parlamentares, né? Várias informações que estão disponibilizadas e também a possibilidade de interação, né? Inclusive com o encaminhamento de denúncias. E uma ferramenta nova, eu falei de emendas parlamentares, isso talvez para muitos já tenha sido associado ao problema de possibilidade de desvio de recurso público por organizações não governamentais, que esse foi um tema também que apareceu bastante na imprensa recentemente, e essa iniciativa do Cadastro Estadual de Entidades procura ser um antídoto, uma forma preventiva e efetiva para que não aconteça essa situação, evitando, portanto, que entidades fantasmas de fachada, né, ou entidades em nome de laranja, tal, possam receber recursos públicos. De que forma? O cadastro ele já está valendo, então nós já temos umas 200 entidades que estão se cadastrando, de um universo que poderá chegar a quase 4.000, que são as parceiras do Estado em todos os setores da administração pública. É feito o autocadastramento, então as entidades lançam as suas informações nesse banco de dados eletrônico, de responsabilidade da corregedoria. Em seguida, a entidade ela não precisa mandar uma folha de papel, ela preenche todo o formulário eletrônico e ela será visitada por um fiscal do Estado, por um auditor ou por um corregedor, que vai in loco verificar se ela existe, se quem diz que por ela responde mesmo, está lá, se o estatuto está registrado, se a regularidade fiscal está em ordem. Então isso vai ser feita a aferição no local. E em seguida, com o relatório dessa inspeção, é que se habilitará ou não a entidade a receber recursos públicos depois, mediante convênios, né, termos de parceria, contratos de gestão, de repasse. Então, essa é uma ferramenta que eu acho também que rapidamente ela vai se multiplicar até o ponto em que eu acredito que o nosso país terá uma ferramenta geral para que qualquer pessoa possa saber também quais são as entidades habilitadas a receber recursos públicos e como elas estão, quais são os projetos que estão fazendo. Por outro lado, então, tem esse lado evidente do maior controle, e tem o outro lado que pode ser o da desburocratização, da racionalização, porque hoje cada secretaria tem a sua exigência, tem o seu procedimento, algumas têm cadastro eletrônico, outras não têm, cada qual tem então o seu conjunto de exigências, e muitas vezes entidades que se relacionam com vários órgãos precisam superar essas questões administrativas muitas vezes. Né? Então, com o lançamento de uma ferramenta só para todo o governo, haverá uma racionalização, né, também, e uma facilidade maior para as duas entidades interagirem com o poder público. E com isso, eu acredito que, separando o joio do trigo, haverá também uma valorização da grande maioria das entidades do terceiro setor, que são entidades compostas por pessoas que atuam voluntariamente, que estão de boa fé, que querem fazer algo pela sua comunidade, pela sua coletividade, e que hoje estão, imagino que muito aborrecidas, né, com essa situação em que ONG virou quase que palavrão. Parece que é, né, uma expressão utilizada por quem quer desviar recursos, por quem quer fazer algo que não está bem explicitado. Então, para também buscar contribuir para afastar essa nódoa que está, em uma certa medida, né, afetando essas atividades do terceiro setor, me parece que essa ferramenta poderá contribuir, e eu tenho recebido visitas de dirigentes do terceiro setor, que estão inclusive pleiteando que as entidades que não tenham interesse em recursos públicos
que são mais do que as 4.000 que hoje têm alguma parceria com o Estado, também possam se cadastrar para que passem a ter um espaço público de visibilidade, de se apresentarem para a sociedade e também de poderem ser vistas pelos seus financiadores privados. Muitas entidades não buscam recursos públicos, elas vivem de doações de pessoas, de empresas, de fundos, né? de transferências. Então, também poderá ser um espaço para essa referência positiva do terceiro setor. Então, acredito que isso poderá ser uma contribuição para que as boas parcerias, né, do poder público com a sociedade civil possam ser a regra e isso possa ser explicitado para toda a sociedade. Por fim, quero mencionar também que nesta área, eu acho que podemos avançar, a cooperação entre os órgãos incumbidos dessa mesma tarefa é algo que certamente pode ajudar ao aperfeiçoamento institucional. Então, nós já fizemos, neste primeiro ano, já em 2011, essas 5 cooperações técnicas com a Corregedoria Geral da Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Controladoria da União e com a Corregedoria do Município. Só que não é um protocolo apenas para expressar alguma intenção valorosa. Não. É a cooperação para situações bastante específicas. Por exemplo, com a Corregedoria Geral, podemos voltar um pouquinho. Com a Corregedoria Geral do Município, nós estamos começando o processo de verificação de possíveis servidores com múltiplos vínculos, gerando, portanto, uma jornada de trabalho incompatível. Isso pode acontecer em alguns setores da administração pública, muitas vezes pela falta de informação em relação a esse acúmulo de cargos em uma esfera e em outra, e muitas vezes os sistemas de controle de frequência ineficientes ou insuficientes. Então, nós estamos começando a cruzar bancos de dados para verificar a ocorrência desse tipo de situação, por exemplo, entre o Estado e a capital, né, em que há muita interação com a Controladoria Geral da União. Nós temos tido uma grande interação, não só pelo processo das conferências de transparência e controle social, mas também em outras atividades de prevenção e, por exemplo, uma tendência que me parece existir, a de compartilhamento em relação às empresas inidôneas, ou seja, aquelas empresas que, uma vez contratadas pelo poder público, causaram problemas, descumpriram com as suas obrigações e foram sancionadas, que elas sejam impedidas temporariamente de terem novas contratações, não só naquele âmbito em que aconteceu o problema, mas em relação a todo o serviço público. Hoje isso não acontece, mas eu acho que isso é uma tendência. Hoje, então, se uma empresa descumpriu com a sua obrigação no contrato com um dos órgãos do Estado, ela será temporariamente impedida de ser contratada por todos os órgãos estaduais, mas não está impedida de ser contratada pelos municípios e nem pela União, pelo governo federal. Então, eu acredito que gradativamente, nós estamos tratando disso com a CGU, haverá comunicação desses bancos de dados para que a má empresa não possa contratar com o serviço público até se organizar, se regularizar e demonstrar que tem condições de honrar os compromissos formalmente assumidos. Então, essas são algumas possibilidades concretas, né, que eu trouxe para ilustrar esse tema, e com isso quais são os resultados esperados, aquilo que se busca. Ampliação da ação preventiva, valorização das carreiras do Estado e do serviço público, de qualidade, porque a Corregedoria não quer ser algoz de nenhum servidor, ao contrário, nós acreditamos que, apontando as poucas situações, né, em que há conduta indevida, em que há irregularidade, na verdade se está a valorizar aquela grande maioria que cumpre com o seu dever, que faz o que precisa ser feito, que corresponde às expectativas da sociedade e que não pode ser julgada injustamente em função de uma percepção de impunidade. O que se quer também é a difusão da ética, da legalidade, um enfrentamento estratégico da corrupção, como eu já mencionei, o combate à impunidade,
mais transparência nas parcerias, melhor controle sobre o dinheiro público e sem custos adicionais por conta dessa estratégia do Sistema Estadual de Controladoria. Então, com isso, eu peço desculpas que me estendi um pouco, acho que a empolgação de estar na nossa terra me fez com que extrapolasse o que eu gostaria de compartilhar com todos. Agradeço a atenção e fico à disposição para a interação que se apresentar. Muito obrigado.